Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós continuamos a nossa conversa aí com irmã Luana, tá? Eu fiz 3 vídeos respondendo a uma live dela, ela fez uma outra live de 1 minuto e 40 que eu assisti até o final, tá? Todas as partes, e como sempre eu fico muito admirado com a irmã Luana, a capacidade que ela tem de defender aquilo que ela acredita, de se expressar, de falar muito bem, e ela traz muitas coisas importantes, ela trata de assuntos de forma assim, do jeito dela, e que me agrada muito, porque sim, as pessoas que assistem compreendem o que ela está falando muito bem, ela sabe se expressar, ela sabe argumentar, tá? E nem sempre a gente concorda em tudo, é claro, isso é normal, mas o importante é que a gente aprende um com o outro, os dois lados crescem, não é uma briga, não é uma treta, mas nem sempre a gente vai concordar em tudo, isso é natural, tá? Eu faz mais de 12 anos que eu entre namoro e casamento que eu estou com a minha esposa e a gente não concorda em tudo. A gente dorme junto na mesma cama todo dia, mas a gente não concorda em tudo. Isso é natural. O importante é você defender a sua opinião com argumentos, com a razão, e é assim que ela faz, assim que eu faço. E eu convido você que vai lá no canal da irmã Luana, tá? Todos os links aí na descrição, inclusive da live que ela fez me respondendo. Quero começar com uma frase aqui, eu não vou dizer o autor da frase, não é minha, tá? Uma frase que eu gosto muito, mas não vou dizer o nome do autor dessa frase, porque eu não quero que vocês conheçam, tá? Mas a frase é o que vale, o que ele falou tem muito valor. Tá escrito assim, ó: todo dizer é deficiente, diz menos do que quer. Todo dizer é exuberante, dá a entender mais do que se propõe. A gente que trabalha com expressar ideias, e a gente tem uma câmera na frente, isso já atrapalha, a gente tem um reloginho aqui embaixo marcando o tempo que a gente tem para falar, a gente sabe que não podemos falar muito, que as pessoas se cansam e tal. Então, às vezes, é como diz essa frase, às vezes a gente diz muito menos do que queremos dizer, ou às vezes damos a entender muito mais do que nós queríamos falar, né? E a irmã Luana respondeu meu vídeo e ela abordou algumas passagens daquilo que eu falei, e às vezes nem é sempre assim como eu dei a entender, como eu quis dizer, né? Que bom seria se a gente fosse como Jesus, que se expressava perfeitamente, né? Somos humanos, somos falhos, mas estamos aqui para explicar, tá? Eu falei no vídeo que judeus, ainda que blasfemos, eles têm a promessa, e a irmã Luana, com certeza, né, naturalmente achou isso um absurdo. Eu quis dizer que a nação de Israel é detentora da promessa. Eu vou fazer um vídeo futuramente falando da promessa, a diferença da promessa de Deus para Israel, para a igreja. Ela tem a promessa, tá? Ah, mas toda a nação, a grande maioria, está corrompida desde o tempo de Jesus. Sim, mas a promessa repousa sobre aquele povo e Deus vai separar de entre aquele povo os verdadeiros adoradores, tá? Então é isso que eu quero dizer, tá? A promessa ela só vai descansar em cima daqueles que são verdadeiros. Assim como a passagem da bênção de Abraão era para o primogênito. Então Abraão, qual foi o primogênito? Ismael. Não é conforme a vontade de Deus. Negativo. Passou para quem? Isaac. Isaac teve com sua mulher gêmeos no ventre. Quem saiu primeiro? Esaú. Esse era aquele que tinha o direito da promessa, mas não era uma pessoa conforme a vontade de Deus. Promessa para Jacó. Israel. Todos abençoados foram pelas promessas feitas a Abraão. E por que nem todos alcançarão? Porque nem todos seguem conforme a vontade de Deus. Então a salvação é somente para os judeus que vão se render a Cristo, que vão entregar seu coração para Jesus, que vão cumprir a perfeita vontade de Deus. Não conforme a religião judaica, mas conforme a vontade de Deus, tá? Judeus que guardam a lei serão salvos. Bom, eu mesmo já preguei muito e sempre vou pregar que lei não salva ninguém, tá? A lei não salva. E na questão de graça eu vejo que a irmã Luana ainda está bem confusa nessa questão. Quem sabe a gente não faça uma live juntos. É que domingo é um dia de estar com a minha família, domingo é o dia que ela tem, e nós temos 5 horas de diferença, mas a gente vai combinar
um dia. Judeus que guardam a lei serão salvos, que eu falei, né? Que tem aquele que nós somos incircuncisos, mas guardamos a lei, né? Mas, né, temos Cristo. E eles são circuncisos se guardassem a lei muito mais. Mas a lei que eu quis dizer não é a lei da letra lá do Velho Testamento. Essa não, essa já ficou, foi cumprida em Cristo. E aquele que deu seu coração para Jesus, aquele que se arrependeu e creu em Jesus, ele cumpriu a lei aonde? Lá na cruz, ele foi cravado na cruz junto com Cristo. Mas a lei que eu quis dizer, que os judeus verdadeiros seguem, é essa aqui, ó, que falaram para Jesus em Mateus 22, 36 a 40, que diz, ó, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E esse mandamento está no coração de muitos judeus, tantos dos que passaram até hoje e dos que lá estão, e aqueles 144 mil judeus que vão atravessar a grande tribulação protegidos por Deus, eles vão ter essa lei no seu coração. Deus acima de tudo. Deus vai estar acima da religião judaica para ele, acima dos costumes e tradições dos judeus, acima do que foi dito pelos sacerdotes e mestres do judaísmo. Deus vai estar acima. E o amor ao próximo também. Eles não verão diferença entre cristão, islâmico, budista. Eles verão somente aqueles que são seus irmãos em Cristo. Então, o amor vai estar acima. E aqueles que ainda não são seus irmãos em Cristo, eles serão evangelizadores, levarão a palavra de Cristo. Então, isso foi o que eu quis dizer, tá? Mas não ficou claro e realmente deixei uma brecha para isso, né? E falei da mulher islâmica que eu fui ajudar e falei, possivelmente ela apanhou, né? E a irmã Luana disse que não podemos afirmar e não podemos, né? Eu não fui lá na casa dela, eu não sou vizinho dela, eu não sei, né? Foi uma suposição. Mas com a cara que ela me olhou, me levou a pensar isso. Mas não podemos afirmar com certeza. Mas, no fim do vídeo, eu vou dizer para vocês que, sim, mulheres islâmicas apanham mesmo. E volto a repetir aquela frase. Todo dizer é deficiente, diz menos do que quer. Todo dizer é exuberante, dá a entender mais do que se propõe. E a irmã Luana também poderia fazer uma análise como ela fez, de coisas que eu não concordei, mas eu sei que ela não quis dizer aquilo, eu sei que no fundo do coração dela não é aquilo que ela quis dizer, é a nossa incapacidade de sermos perfeitos com a palavra, né? Eu disse o seguinte, que islâmico bom é islâmico que mata, e ela até concorda com isso, mas ela diz que islâmico bom é o islâmico que segue a religião. Então ela joga no colo da religião. Não está errado. Mas a gente precisa ver que as pessoas podem interpretar isso de uma outra forma. As pessoas, quando você fala de religião para elas, a grande maioria, imaginam templos com fiéis, com batizados, aquelas pessoas que fazem parte daquela congregação, daquela denominação, elas entendem religião como isso, tá? Mas o que eu quis dizer, e ficou bem claro dessa parte, até eu voltei a assistir meu vídeo, que eu não quis dizer que o islâmico bom é o que segue a sua religião. O islâmico bom é o que segue o seu livro de conduta, tá? O seu livro de conduta. Então não é a religião islâmica que faz com que o islâmico mate e deseje a morte daqueles que não são islâmicos. Não é a religião, não são os cabeças da religião lá, ou sei lá quem é o maioral do islâmico, né? Que é tipo, eu acho que é Mahdi que fala, não são os líderes religiosos que mandam matar, não. Quem manda matar é o livro sagrado deles. E eu disse muito bem que o islâmico bom ele mata por quê? Porque o livro sagrado dele manda matar. O cristão bom é o que segue o livro dele também. O cristão bom ele entende que no livro dele Deus disse que há misericórdia e amor por todos os seres humanos.
e que nós devemos levar o reino de Deus a todos, independente de nacionalidade, religião, cor, ou seja lá o que for. Devemos levar Cristo a todos. Devemos amar a todos, perdoar a todos, assim como Cristo em Deus, né? Deus em Cristo nos perdoou. Devemos amar e levá-los ao pleno conhecimento da verdade e da justiça. Já o livro sagrado do Islã não é assim. E como a irmã Luana também estava me explicando, né? Que existem os judeus que usam ali como prática e fé da sua regra o Velho Testamento. E tem uns que ainda usam a Talmud, que já é um outro livro, né, que manda matar e tal. Essa questão ainda eu estou meio aí leigo nesse assunto. Mas eu sei que os livros de tradição judaica, sim, eles são terríveis. Talvez até um pouco comparados ao Alcorão. Mas o cristão que segue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Velho e Novo Testamento, 66 livros da Bíblia, esse não é o religioso, o que segue os livros. Religioso é o que segue aquele que está no topo da religião. E hoje quem está no topo da religião cristã, né, vamos dizer a maior religião cristã do mundo, que é o catolicismo, Papa lá, ainda mais esse Papa comunista aí, né, o tal do... até esqueci o nome do cidadão, do Bergoglio lá. Terrível. E no topo também das religiões evangélicas, a grande maioria dos pastores também estão terríveis. Mas quando se fala em religião, não pode agregar tudo, não pode abranger tudo. Existem sim templos, tá, em que se reúnem crentes verdadeiros, em que os líderes sim estão preocupados em louvar, engrandecer o nome de Jesus, em pregar o evangelho. Existe isso, eu participo de um. Então temos que tomar cuidado quando falar disso. Eu sei que a irmã Luana não quis dizer isso, eu tenho certeza, tá? Mas ficou parecendo que um desavisado ficou entendendo isso. Sim, ainda existem a congregação dos santos e ela vai continuar até o fim, nem que seja em cavernas, nem que seja em toca e no meio da mata. Mas a congregação dos justos, o ajuntamento dos santos em nome do Senhor Jesus vai continuar, vão continuar batizando até o último dia, vão continuar tomando a ceia juntos até o último dia, pregando a palavra e orando juntos. Isso nunca vai fechar, independente de placa denominacional. Ainda assim existem templos onde se reúnem os verdadeiros crentes e ainda existem pastores, presbíteros, diáconos, seja lá o que for, que ainda estão muito mais propensos a fazer a vontade de Deus, apesar de que são falhos, né? Nós temos que estar, nós que somos membros dessas congregações, temos que estar de olho nos líderes, porque eles estão muito mais propensos em fazer a vontade de Deus, ainda tem, mas estão sujeitos a erros e temos que estar corrigindo eles. Então a questão toda é seguir o livro sagrado, tá? Então tem o Deus da religião e a religião de Deus. Então a religião de Deus nós vamos ver depois, e nós vamos ver o Deus da religião, né? E na questão dos islâmicos, o livro sagrado deles é o Alcorão. E não adianta pôr a culpa lá nos cabeças da religião. O que manda neles é o livro sagrado deles, né? Vamos falar do Alcorão. Segundo a Surata, versículos 190 a 193 diz: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combate. Matai-os onde quer que os encontreis. Combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus, quer dizer, a religião de Alá. Então, combatei, matai. Então, o bom islâmico ele tem que seguir o seu código de conduta. Assim como o bom cristão segue a Bíblia e a palavra de Deus, os mandamentos de Cristo, o bom islâmico ele segue o Alcorão e os mandamentos que Alá, né, passou para Maomé. E os mandamentos são matar. Quinta Surata, versículo 36, olha: o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé, opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Então é crucificação, é decepar membros,
decepar cabeças. É isso que o Alcorão manda. Então, os líderes da religião islâmica são culpados? Sim. Eles são guiados por Satanás em suas decisões de conduzir o Islã? Sim. Mas o livro sagrado deles é que manda que se façam essas coisas. Então o islâmico que não segue o livro dele, ele não é islâmico. E ele nem deveria estar nisso, ele deveria sair disso. Então, islâmico bom é islâmico que mata porque o seu livro sagrado manda, o seu código de conduta manda, e não por causa da religião, certo? E todo bom islâmico tem que seguir o Alcorão, mas também eles desejam intensamente que uma coisa se cumpra aí nos países em que eles são maioria, tá? O desejo deles é que isso se cumpra em todo mundo, a lei deles. Nós, cristãos, lutamos pelas nossas leis, né? As leis que estão contidas no nosso livro sagrado. É por isso que nós somos contra aborto, é por isso que nós somos contra separação, divórcio, apesar de ser uma lei, ser permitido, mas nós sabemos que isso não é bom. Nós somos contra injustiça, nós somos contra tantas coisas que nós lutamos, ideologia de gênero, por exemplo, tá? Mas os islâmicos, eles desejam ardentemente que a lei deles seja colocada em todo mundo. E que lei é essa? A lei Sharia. Isso não faz parte só dos dirigentes da religião, isso também está infiltrado ali nas doutrinas do Alcorão. E essa lei, ela é inseparável. A lei Sharia e a religião islâmica, elas são inseparáveis, são indivisíveis. E todo islâmico quer que qualquer país que ele more esteja instalada a lei Sharia. É aí que começa toda a maldade. É aí que você vai concordar comigo que islâmico bom é islâmico que mata. O que a lei Sharia manda? Açoitamento, apedrejamento ou enforcamento das mulheres quando são estupradas e não tem 4 testemunhas para provar que ela foi estuprada. Então a mulher lá islâmica, tá as 4 lá, mulher do cara, o cara sai pra trabalhar. Aí pula um cara lá dentro, estupra as 4, certo? E foge. Não tem 4 testemunhas para provar. E não é somente ser 4, tem que ser 4 homens. Não tem 4 homens para provar, elas serão apedrejadas ou enforcadas. Isso é a lei Sharia. Isso é o que todo islâmico deseja, tá? Seja o menorzinho, seja o cabeça da religião ou seja o mínimo. Eles desejam isso. A remoção do clitóris é prescrita. Chama-se de circuncisão feminina. E geralmente feita quando a mulher ainda é uma criança. Mutilação do órgão genital da mulher para que ela não sinta prazer. Mas do homem não. O homem pode sentir prazer. O problema é da mulher, tá? Isso a lei islâmica pede. Eu não sei porque feminista gosta tanto de defender a esquerda, gosta tanto de defender os árabes, né? Feminista. Se uma feminista estiver me assistindo, saiba que aqueles que você defendem, eles têm ardente desejo de instalar em qualquer país do mundo a remoção do clitóris feminino ainda quando é uma criança, tá? Punições que variam desde arrancar a língua fora até a pena de morte para aqueles que caluniam o Islã, caluniam Maomé ou caluniam a Sharia, tá? Se você não concorda, assim como eu, não concordo com a lei do Islã, não concordo com as escritas de Maomé, que digo publicamente que são coisas da cabeça de Maomé e que o Deus dele é um Deus falso, inexistente, e que não concordo com a lei Sharia, se eu estivesse num país islâmico, se eu estivesse num país com a lei Sharia instalada, tá, que já existe muitos, eu seria morto. Simples assim. Muito democrático eles são, né? O PT, PSOL, esses partidos que são democráticos, né, queriam eleger Haddad como presidente para a favor da democracia, apoiam esses caras aqui. Eles são democráticos, né? Falou mal deles, morre. E a lei para as esposas, para as mulheres? A mulher, ela tem a metade dos direitos de um homem no tribunal. Olha que beleza, né? O cara já chega com 50% de vantagem. As esposas, elas podem ser espancadas.
educadas, tá? Não está escrito educadas. Educadas como? À base de pancadas. As esposas podem ser estupradas, né? No caso do cristão, eu mesmo, se eu chegar na minha esposa, querer aí um carinho, ela fala assim, não, hoje eu não estou bem. Tá bom, eu respeito, amém. Que bom, ou o dia que tiver os dois de bem, de boa saúde, de perfeito ânimo a gente faz, mas aqui não, ela pode ser estuprada, você não quer, mas eu quero e ponto final, e acabou, tá? E você não pode reclamar. Os homens podem se divorciar da esposa, as mulheres não podem se divorciar do marido. Olha que lei mais justa. O homem pode se divorciar, jogar ela fora quando quiser, mas ela não, vai ter que aguentar. Não existe limite de idade para o casamento, e casamentos infantis forçados são permitidos. As meninas são as maiores vítimas disso. Olha que delícia! Não existe lei idade mínima para o casamento. Pode se casar com uma menina de 8 anos e estuprar ela e cometer aí um crime sexual contra ela, tá? Pedofilia. Isso é maravilha. Todo islâmico quer isso. Todo islâmico, seja o chefe da religião ou seja o mínimo, ele quer isso, porque a própria lei diz que quem questionar isso deve ser morto, ainda que seja islâmico. Então, não existe islâmico bonzinho. Islâmico bom é o islâmico que mata. E aquele que mata é o verdadeiro islâmico. Aquele que hoje não mata e convive em paz, mais tarde ele deseja que esse aqui comece a matar. Porque ele quer a lei islâmica e a lei Sharia. Agora vamos falar a verdadeira religião de Deus. A verdadeira religião. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, disse o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas falsas religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, digo sem medo de falar, que a maior parte do cristianismo está corrompido, a maior parte dos líderes cristãos, eles estão indo totalmente contra Deus e contra o seu código de conduta, o livro sagrado, a Bíblia, e estão procurando na religião forma de ter status, de nobreza, forma de estar acima dos homens e de ganhar muito dinheiro, tá? Então, Jesus disse a todos que estão cansados desse sistema religioso opressor, aqui é isso que é o cerne aqui do que Jesus está dizendo. Ele diz: vinde a mim, venham a mim, eu sou a verdadeira religião, venham a mim, a Cristo, não a igreja católica, a igreja presbiteriana, a assembleia, a igreja batista, ao islã, ao judaísmo, ao budismo, ao misticismo, ao espiritismo. Não, a Cristo. E se vocês estão cansados da religião que impõe um monte de regras sobre vocês, mas que não dão certeza de descanso da alma, que não dão certeza de salvação, venham a mim, porque eu dou essa certeza, tá? Eu vou aliviar vocês dessa carga, desse peso. Tomem sobre vós o meu jugo, o peso de Cristo. E aprendam com Cristo a ser manso e humilde de coração, porque o jugo de Cristo é suave e o fardo de Cristo é leve. Então sim, a religião de Deus é muito diferente das dos homens. E quando a irmã Luana diz que as pessoas da Trindade estão acima dessas religiões, principalmente judaísmo, cristianismo e islamismo, sim, ela está correta. Satanás está liderando os líderes. Muitos desses que estão aqui embaixo, quando você vai aqui numa paróquia, por exemplo, aqui na minha cidade, que estão lá os católicos lá, né, rezando, fazendo aí, cumprindo aí o rito da sua religião, eles vivem uma vida que está totalmente em discordância lá do Papa lá em cima, né? Lá dos seus líderes religiosos. E os líderes religiosos dizem a eles que eles estão adorando a Deus, dizem a eles que eles estão adorando a Cristo, com meias mentiras, com falsas verdades, e eles acreditam. Mas os lá de cima, os cabeças, estão adorando o diabo conscientemente. Preste bem atenção nisso. Conscientemente. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês que os líderes da religião, os grandes líderes, né, os cabeças,
eles adoram o diabo conscientemente. Então a verdadeira religião é Cristo. A verdadeira salvação é Cristo. Em Cristo você tem um refúgio, um descanso tranquilo e garantido. Em Cristo você tem paz. Em Cristo você tem graça. Em Cristo você tem certeza de salvação. E se a irmã Luana tá insistindo numa live, nós vamos dar um jeito, porque eu quero falar de graça. E eu quero falar para ela que sim, uma vez salvo, é salvo para sempre. Porque Cristo ele veio para salvar. E ele diz que todos aqueles que estão cansados venham a ele. E o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E com ele nós aprendemos a ser mansos e humildes de coração. Então, se você tá na sua religião, tá? Você tá seguindo o seu livro de conduta, tá? Eu sei que o meu público aqui, 99,9% é cristão. Mas você tá seguindo o quê? Uma religião ou você está seguindo o seu livro sagrado? O islâmico, seguindo o livro sagrado ou a religião, ele vai matar. O judaísmo, ele seguindo o livro dele, vamos dizer o Talmud e a religião judaica, ele vai contra aquilo que Deus planejou para a vida dele, para o povo dele. E o cristão que fica seguindo cegamente seus líderes, sem questionar, sem buscar na palavra de Deus a verdade, ele está como ovelha muda indo para o matadouro, né? Infelizmente não é o mesmo matadouro que os cristãos irão, aqueles que não negarem a Cristo no tempo da tribulação, mas estão indo direto para o inferno, pensando que está indo para o caminho certo. Então esquece a religião, é só nosso Senhor Jesus Cristo que salva. E do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, Deus vai tirar um povo escolhido, um povo que não será enganado pela religião, mas que cumprirá a lei de Deus, amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, vai lá no vídeo da irmã Luana, assisti, gostei? Ela discordou de mim? Sim, mas eu concordei com ela muito mais e nós somos irmãos em Cristo e nada vai mudar isso. Muito obrigado.